With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Eu tenho alguns relatos, cara. Assim como muitas famílias do Brasil têm, né, essa cultura de ter histórias estranhas, sobrenaturais. A minha família não é diferente, né? E eu tenho alguns relatos muito estranhos, né? Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande para ver coisas, para sentir coisas, né? E eu acredito que isso não é uma coisa assim, meio que assustadora, mas eu tive que me adaptar a isso, né? Porque desde pequeno, não tão pequeno, né? Mas desde os 8, 9 anos eu já comecei a ver algumas coisas, a sonhar. Eu sonho até hoje com muitas coisas, então eu tenho uma sensibilidade muito grande para isso, né? Mas vamos por partes. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas os relatos aconteceram no Brasil. Eu morava no estado do Espírito Santo, em Vila Velha, né? E desde pequeno eu tenho irmãos gêmeos, né? E aí eu tinha uma tia que ela é espírita. E aí ela levava a gente no centro espírita toda vez que tinha aquela época de Cosme e Damião, né? Por nós sermos gêmeos, nós éramos os protagonistas do Cosme e Damião, né? Então levava a gente para o centro espírita e lá nós éramos, não sei se é consagrado, não vou lembrar, né? Porque essa parte foi somente quando nós éramos crianças, né? E eu entendo aquilo ali como, para mim, uma brincadeira, e eu só ia mesmo para comer os doces, né? Que eles davam os doces pra gente, mas logo depois o meu pai não gostava dessa situação e não deixou mais nós irmos, né? Nem eu, nem o meu irmão. E beleza, e daqueles tempos pra lá, pra mim era só brincadeira, não tinha nada a ver com isso, né? E tudo bem. E com o tempo, eu comecei a ver coisas, né? Sentir coisas, vultos, ver algumas coisas. E eu tenho uma tia que mora na outra cidade, né? Lá no estado do Espírito Santo. Eu moro em Vila Velha e ela mora em Cariacica. E toda vez que tinha alguma festa, assim, entre famílias, a minha mãe ia para casa da minha tia, né? Levava a gente. E nós íamos sempre um dia antes, porque minha mãe ajudava a irmã dela a preparar, né, a refeição, todas essas coisas. E tudo bem. E toda vez que nós íamos para lá, nós dormíamos todos na sala, né, porque nós éramos em 4 irmãos. E nessa casa aconteceu uma coisa. Uma mulher, ela morava sozinha naquela casa da minha tia ali, e aí ela ia se arrumar para ir numa festa, né? E ela tinha acabado de jantar tal, e foi tomar banho para se arrumar para ir nessa festa. E ela tonteou no banheiro ou algo do tipo, acabou passando mal, bateu a cabeça no vaso e morreu dentro de casa. E aí, toda vez que nós íamos dormir lá, eu ouvia os barulhos do tamanco passando pela sala. Não tem quando você está deitado no colchão e sente que alguém está pisando em cima do colchão? Eu sentia alguém pisando no colchão. E eu ouvia o barulho dos tamancos, e aquilo me deixava assim, paralisado. E eu sentia, ficava frio. Toda vez que ficava frio, eu já começava assim, a ficar assustado, porque lá não era um lugar de ser frio, não era um lugar frio, né? E não estava um tempo frio, mas do nada a casa ficava gelada. E aí eu ouvia os barulhos do tamanco de madrugada, andando pela casa e depois passando por cima da cama. Aquilo ali me deixava paralisado. Só que o pior, o que me assustava mais, era que você sentia quando a pessoa passava por cima da cama e parava pertinho assim do seu rosto e soprava. Aquilo ali, tipo, eu não gritava porque já tinha acontecido mais de uma vez, né? Eu sabia que não ia me atacar, que não ia fazer nada.
mas aquilo ali eu ficava paralisado com aquilo. E eu sempre falava isso com a minha mãe, com minha tia, mas elas não queriam assustar os outros, tal, mas tipo assim, todo mundo sabia o que tinha acontecido naquela casa, né? E com o tempo depois eles se mudaram de lá, daquela casa, mas isso foi um relato assim, o que me mais paralisou. Mas com o tempo, na minha própria casa também, quando eu morava em Vila Velha, no Brasil ainda, eu tive um caso de possessão também. Eu não, meu irmão, né? O meu irmão mais velho, não meu irmão gêmeos. E começou a acontecer algumas coisas estranhas, né? Dentro de casa. O que havia já acontecendo? O meu irmão mais velho, ele era membro da igreja, né? Tudo tranquilo, até aí tudo normal. Só que de um tempo pra cá a gente começou a perceber algumas coisas estranhas dentro de casa, né? Porque minha irmã tinha o quarto dela, eu e meu irmão tinha o nosso quarto, né? E o meu irmão também dormia com a gente, mas ele gostava de dormir na sala para assistir TV. E tudo bem, tipo assim, às vezes a porta ficava meio entreaberta para a claridade da televisão vazar pelo quarto, né? E aí o quarto não ficava tão escuro. E toda madrugada o meu irmão ele ouvia tipo uns barulhos estranhos, né? E ele falava com a gente, ó, o copo caiu, né? E ele falando isso, tipo, eu já ficava assim, poxa, não é normal, né? Um copo cair e tal, esse tipo de coisa. O meu outro irmão gêmeos, ele pensava que era brincadeira do meu irmão só para nos assustar, né? Só que eu levava isso a sério, o meu irmão gêmeos não. Aí uma vez eu assistindo televisão com ele, a cadeira simplesmente arrastou. Tipo, nós estávamos na sala, que dá de frente para a cozinha, e a cadeira arrastou. Aí nós olhamos assim para a cadeira, né? Eu e ele olhamos na hora para a cadeira. Quando a cadeira arrastou, ela caiu. Tipo, a cadeira normal, 4 pés assim, ela caiu para trás. Aí a gente saiu correndo pro quarto. E tipo assim, avisando minha mãe, né? Minha mãe foi lá, orou e tal. A gente chamou um pastor para orar lá em casa também. E até aí parou um tempo, né? De coisas estranhas. E aí tudo bem, passou umas 2 semanas, mais ou menos, umas 2 semanas e meia. E aí começou tudo de novo. Aí teve um tempo que caiu todas as louças, que chegava à noite, depois da janta, minha mãe lavava tudo e deixava lá secando na pia, a louça. E quando chegou de madrugada, essa louça toda caiu no chão. E aquilo ali, nossa, me assustou bastante, porque né, nesse dia que aconteceu isso, só estava eu e os meus irmãos em casa, né? Minha mãe ainda não tinha chegado. E isso daí começou a me assustar, né? E eu sonhava muito com esse tipo de coisa, né? Sonhava que o meu irmão, sonhava que meu irmão mais velho, ele estava, tipo, se afogando, sonhava direto que ele estava se afogando, e eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu cheguei a falar isso com uma pessoa da igreja e tal, e a pessoa foi lá, me explicou o que significava, e aí tranquilo. E aí foi com o tempo que meu irmão começou a passar mal em casa, e aí ele começou aquela voz estranha, né? Aí foi o pessoal para segurar ele, tipo, 6 pessoas para segurar o meu irmão, e ninguém conseguia segurar. E ele falando que ia matar todo mundo, né, com aquela voz estranha que não consigo nem descrever aqui. E ele olhava para mim de um jeito assim, que ele falava que eu era o que ele queria mais fazer mal naquele lugar. Ele olhava para mim e ria, olhava com aquele olhar assim, que eu não conseguia olhar nos olhos dele, porque eu não via o meu irmão, né? Eu vi uma afeição assim, monstruosa, uma coisa horrível, horrível mesmo. E aí, depois daquele dia, tipo, eu escondia todos os garfos, facas, escondia tudo, né? Porque, tipo, não tinha outro lugar para ir, nós tínhamos que dormir lá. E depois desse dia aí, eu comecei a ver, comecei a ter dons, né? E quando eu sonhava com alguma coisa, eu já vi, tipo, cachorros rodeando a minha casa, assim, mas não era cachorro, né? Eram bichos tentando entrar na minha casa e aquilo ali começou a me assustar e, tipo, eu fui para a igreja, cheguei a conversar com o pastor, falando, eu não quero ter esse tipo de visão mais, eu não quero ver mais esse tipo de coisas, né? Porque isso me assustava muito, eu não tinha essa maturidade espiritual para continuar vendo esse tipo de coisa, né? E com o tempo isso realmente parou, eu parei de ver essas coisas, né? Mas não parei de ver vultos, não parei até hoje de sonhar, eu ainda sonho bastante. O meu pai, eu tenho até algumas histórias com meu pai hoje ele é falecido, mas meu pai, durante a vida dele, ele foi uma pessoa assim, um pouco antes dele morrer, ele foi uma pessoa muito ruim, né? Ele tirou vidas, e eu conversei muito com meu pai sobre isso, até o leito dele de morte. Perguntei, pai, quantas pessoas assim você tirou as vidas? Porque
Eu sonhava muito com essas pessoas que o meu pai tirou a vida. Eu sonhei bastante com isso. E teve uma vez que eu cheguei pro meu pai e falei que eu via pessoas em volta dele. Sonhava que eu via pessoas assim em volta dele, que eu morava um pouco com meu pai, morei um tempo com meu pai, que ele adoeceu e tal, e eu fui morar com ele para cuidar dele. E eu via pessoas assim em frente à cama dele, né, olhando para ele. E eu queria saber, tipo, quem eram aquelas pessoas, eu queria saber porque aquelas pessoas tinham um olhar, assim, de culpa, um olhar, tipo, de raiva do meu pai. E aí foi aí que meu pai falou que ele também via essas pessoas, que quando ele estava no hospital, antes dele falecer, ele viu cada uma daquelas pessoas que ele tirou a vida. Então, tipo, eu tenho várias e várias histórias sobre isso, eu tenho vários relatos sobre isso, só que o tempo aqui é muito curto. Espero que tenha gostado, pessoal. É pesado, né? E aí, Roberta? Eu acho que o que mais chama atenção nesse relato, né, é a complexidade das experiências dele, né? Que, do meu ponto de vista, né, ela sempre transita um pouco entre o espiritual, psicológico, e cultural, né? E sempre é parece que uma linha conectando todos eles. E a sensibilidade do narrador, né? Como ele fala, como ele conta, e como desde a infância ele foi exposto a esses contextos, né? Espirituais, até como o ritual de Cosme e Damião, né? Que pode muito ter moldado não apenas sua percepção, mas também a forma como ele interpreta esses acontecimentos incomuns na vida dele. E do ponto de vista espiritual, assim, para mim é meio óbvio que ele não é só um espectador, né? Ele tá ali, não tá só observando, ele faz parte, ele é o ponto focal de tudo que acontece. Mas é um relato que dá muito pano pra manga, assim, é muita coisa acontecendo, né? Chega a ser até um pouco, eu fico até um pouco assustada com tanto de coisas que acontecem com ele. É. Então, nessa linha também eu sigo, né? Muita coisa acontecendo, mas me parece que tem esse marco ali da festa de Cosme e Damião, em que parece que ali, por ele ter ido num centro, né, num terreiro, enfim, algo desse gênero, tenha aproximado ele ou tenha aberto a, a mediunidade dele, vamos chamar assim, né? Porque a partir de então é que os relatos começam e sempre esses relatos estão muito atrelados à família, né? À hereditariedade, tanto pelos aspectos dele ter um irmão gêmeo, do irmão mais velho dele, que não era gêmeo, ter essas percepções e compartilhar, o pai com uma história muito pesada que a gente ouve ali no final, mas esses acontecimentos aí no decorrer, né, do relato, dos ambientes, do próprio irmão passando por um caso de possessão que demonstra realmente isso, que ele dentro da família possui essa mediunidade bastante aflorada e talvez por não ter controle disso, essa possessão ali tenha ocorrido e ele sendo talvez o principal membro da família ali, com isso sendo o alvo do espírito que ali possuiu seu irmão, né? Os objetos se movendo, ele sentindo, então toda essa sensibilidade que ele acabou relatando aqui é muito comum e a gente vê isso e o trato de comum muito mais pelo aspecto da própria mediunidade não organizada, vamos chamar assim, né? Porque tudo fica muito aflorado e sem controle. E é até uma pena, né, que essas coisas aconteçam dessa forma, porque elas ficam muito entre aquelas pessoas que percebem e veem, se calam com medo de terem alguma repreensão, serem repreendidas pela família, né? E o próprio medo também faz com que eles fiquem calados. Então, assim, eu acho que fica aí um relato bastante expressivo de talvez uma somatória de quase tudo que a gente já ouviu até o momento, de atividade
paranormal, né, da movimentação de objetos, a possessão, enfim. Então tem uma série de questões ali e que fazem a gente imaginar que não devam ter sido fáceis os dias dessa família, e até no tom da voz ele traz isso, né? E acaba culminando aí nos relatos envolvendo o pai de uma forma bastante pesada, né? Eu espero que os dias desse ouvinte do Relatos dos Ouvintes, aqui do Crônicas do Além, sejam melhores e que essas lembranças façam com que ele entenda que existe muito mais entre o céu e a terra do que nós podemos pensar e imaginar, e trazer para si isso como uma forma de conhecimento e conhecimento daqueles que lhe cercam, e sem dúvida nenhuma aqui um exemplo de uma espiritualidade, uma mediunidade, talvez com um aspecto maior de toda essa nossa conversa, que é a hereditariedade. Ficamos por aqui então hoje. Esse é um episódio mais curto, estamos fazendo alguns testes, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta-feira.